Pessoal, dando sequência àquele capítulo que a gente estava conversando sobre o sistema partidário, eu queria fazer um comentário também sobre o sistema eleitoral brasileiro, porque muita gente pergunta como funciona, né? Já é aquela confusão partidária que eu tentei trazer rapidamente com uma história muito sucinta, mas para ter uma ideia por que os partidos são tantos e são como são. E agora também é importante a gente saber por que a representação é tão defeituosa no Brasil, por que ela é tão ruim, não totalmente, mas parcialmente por causa do sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral cheio de imperfeições. Deixa eu trazer um pouco como é que está na Constituição de 88 o nosso sistema eleitoral. O modelo de escolha de representantes nas casas legislativas e no corpo executivo brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro ele é universal, secreto e direto. Artigo 14 da Constituição estabelece que todo mundo tem o direito de votar, o seu direito de votar é secreto e inviolável, ninguém pode saber ou não deveria saber, você não é obrigado a votar de acordo com a vontade de ninguém, só a sua vontade e de forma individual e secreta. Nosso modelo é um modelo curiosamente atrasado por algumas coisas e avançado em outras. Uma das características avançadas é o fato dele ser não só direto, do ponto de vista que você vota direto no representante que será eleito, né? Não há uma instância como nos Estados Unidos, que é uma instância intermediária, você escolhe o delegado e o delegado é que escolhe o representante, você aqui escolhe direto. Mas também é muito rápido, você escolhe, vota num dia, no outro dia você já sabe todo o resultado da eleição pela tecnologia que se utiliza com as urnas eletrônicas, apesar de todo o debate que existe de possibilidade de fraude, essas coisas, no fundo, se houve ou se há fraudes, elas não são certamente suficientes para modificar o resultado final das eleições. Isso a gente tem certeza. A gente não tem certeza se há, ou se já houve, ou se há tentativas de transformar o resultado. Mas o que a gente sabe é que para que houvesse uma mudança no resultado geral, seria necessário que muitas urnas estivessem sendo burladas por muitas pessoas, porque cada uma pessoa que envia o resultado de uma urna, ela pode burlar aqueles resultados, mas uma urna não faz diferença num bolo de dezenas de milhares de urnas. Então, sobre essa questão sem fim aí, que de vez em todas as eleições pipoca essa dúvida sobre a qualidade do dado e dos resultados das eleições, eu diria para vocês que pelo menos muito que eu já ouvi a respeito, acho que o regime é seguro, embora haja algumas imperfeições, os resultados são sempre aquilo que a população desejou. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos, a molecada aí de 16 a 18 pode optar se quer votar ou não, e quem tem mais de 70 anos também opta se quer votar ou não. Os analfabetos também podem optar se querem participar ou não. No Brasil a gente escolhe direto no voto o presidente da República, que vem junto com o presidente na chapa, o presidente e o vice. No Brasil você vota no presidente, vem o vice junto. Veja o caso da Dilma e do Temer, que muita gente fica tentando dizer que não estavam juntos. Votou na Dilma, votou no Temer, amigão. Antes não era assim, mas desde a Constituição de 88, votou no presidente, votou no vice. Votou no João Amoedo, leva o Christian junto, né? Não era assim antes. Nós damos um exemplo, nas eleições de 1960, a chapa Janjan, que ganhou as eleições no Brasil para a presidência, era o Jânio Quadros, do PTC, como presidente, e ganhou o vice-presidente João Goulart, do PTB. Eles não estavam na mesma chapa, você votava no presidente e separado no vice. Ganhou a chapa Janjan na época. Hoje não é mais possível, você votou no presidente, vai o vice junto. No Brasil a gente também vota para governador, idem para vice, vai junto o governador, e para senadores de maneira direta, né? Majoritária. Quando a gente vota para prefeito também, embora as eleições sejam de 2 em 2 anos, na verdade são de 4 em 4, mas elas são intercaladas. Então você tem eleições de prefeito e vereadores um ano, e 2 anos depois vem as chamadas eleições gerais,
que é presidente, governador, senador e deputados, né? E depois você volta em 2 anos de novo para eleições locais, prefeitos e vereadores. É como agora, nós tivemos 2018, vamos ter em 2020 as eleições locais, porque em 2018 a gente teve as eleições gerais. E em 2022 a gente terá de novo eleições gerais. É muito criticado esse modelo, deveria ser tudo de uma vez, né? Mas enfim, por razões históricas aí, e interesses escusos muitas vezes, a gente não consegue mudar isso. A eleição virou um grande negócio, movimenta muito dinheiro e de 2 em 2 anos acontecem eleições no Brasil. O fato é que a gente tem 2 tipos de voto. O voto majoritário, aquele que você deposita, você vai lá, presidente da República, Haddad, Bolsonaro, João Amoedo, você vai e escolhe um, direto. Isso é o voto direto, voto majoritário. Quem tiver mais votos, ganha, né? Vale para governador, vale para senadores ou senadores, já vou explicar, e para prefeito, né? E tem os votos proporcionais, e aí é um pouco mais complicado. Quando você vota para deputado federal, deputado estadual ou para vereador, posições no legislativo, você vai votar num sujeito que vai estar sob um regime proporcional. Proporcional a quê? A soma de todos os votos dos candidatos do seu grupo. Então, por exemplo, você vota no deputado João da Silva, o João da Silva está num grupo de deputados daquele partido ou daquela coligação. Você vai somar todos esses votos, vai dar, por exemplo, 20%. Então, os 20% dos candidatos que estiverem na frente dos mais votados, nesse caso, os 5, né, se fossem 100 seriam 20, se fossem 10 seriam os 2, os 20% estão na frente, que levam a posição, ou seja, é proporcional à quantidade de votos de todos os candidatos daquele grupo ou daquele partido. Isso vale para deputados federais, estaduais, vereadores. E como é que a gente vota? Quando você vai lá votar na urna eletrônica, você pode notar, você pode votar num deputado só na legenda dele, você não precisa votar no nome dele. Você fala, não quero, tanto faz, pode ser no PSDB. Quando você vota no PSDB, aquele voto vale para a soma de todos os votos, né? Você fala, pode ser qualquer um desde que seja do PSDB, ou pode ser qualquer um desde que seja do Novo, né? Isso é o modelo que permite que você escolha a legenda. Então, ou você escolhe o nome do sujeito, você põe o nome ou o número do seu deputado, e como é que vai ser? A lista dos candidatos mais votados, ela está aberta, ou seja, você votou no deputado A, um vizinho votou no deputado B, o outro votou no deputado A, vai somando, os que têm mais votos vão ficando na lista na frente. Por que tem esse negócio de lista aberta, né? Porque se você votou num cidadão ou numa cidadã X, a lista não está feita, ela vai sendo feita de acordo com o número de votos. Vai indo os votos, o nome vai subindo, vai descendo. No final, você tem a lista aberta concluída, aí você pega o número da proporcionalidade, sei lá, se foi 20% que aquele partido teve, você vai pegar os 20% da lista que se formou para colocar como eleitos, né? Por que tem essa conversa? Porque existem outros sistemas em outros países que a lista é fechada. O partido determina antes qual é a lista dos deputados que estão na frente e os que estão atrás, de acordo com a liderança, com a importância, com a senioridade, com a liderança que ele tem no grupo, enfim, isso é discutido dentro do partido. Coisa que no Brasil seria muito difícil, porque no Brasil certamente os caciques ficariam donos das primeiras posições. Se fosse fazer uma lista fechada do PMDB, por exemplo, o Renan, o Jucá, o Raup, essa turminha da pesada ia sempre segurar as primeiras posições, porque eles mandam naquela desgraceira. Não tem democracia dentro do partido. De qualquer maneira, no Brasil não tem lista fechada. E a eventual reforma do sistema, às vezes, acena para a possibilidade de uma lista fechada, porque isso fortalece os partidos. Os partidos são obrigados a decidir dentro de casa quem é que manda, quem é que obedece. A disputa se dá dentro do partido, o que é saudável, e não o povo votando e todos os deputados do mesmo partido disputando entre si o voto do mesmo eleitor. Deu para entender? Não é tão complicado, mas às vezes fica meio confuso. O fato é que a lista no Brasil é aberta, portanto você vota ou na legenda ou no candidato e forma-se a lista aberta e depois a proporcionalidade vai para
a lista e quem estiver na frente da lista vai pegar a cadeira e está eleito. O que tem de importante para a gente entender no nosso sistema? Quais são os votos que valem? Né? Quando você vota, votem os votos válidos, é que contam para definir tudo. Votos não válidos é nulo, o sujeito vota no Super-Homem, no Hulk. Como não dá para escrever mais, hoje em dia, você aperta lá 0000x, você anula o seu voto. A máquina não entende, ela põe como nulo. Ou você vota em branco também. Pra te falar a verdade, eu nem sei como é que você vota em branco, mas você, acho que põe 0000, você vota de um jeito que o teu voto perde o valor, né? Você não anula, mas você praticamente não direciona o seu voto para ninguém. Havia uma informação que rodava muito falso, até hoje acontece, de dizer que se você vota em branco, o seu voto é válido e vai para o vencedor. Não é assim, não funciona assim, só funcionam os votos válidos, nulos e brancos estão fora. Os votos válidos são claramente definidos ou na legenda ou no candidato. No Brasil também tem uma coisa interessante, as cidades com mais de 200 mil habitantes, ou os cargos de governador, presidente, tem 2 turnos. Tinha uma época que não era assim, eu mesmo me lembro quando votei para prefeita de São Paulo, em 85 ganhou a Luísa Erundina, eu não votei nela, mas ela ganhou numa eleição de um turno só, ela teve 35% dos votos, me lembro que ganhou do Paulo Maluf, inclusive, e muita gente ficou impressionada. Se fosse 2 turnos, talvez não tivesse ganho, mas em 88 a Constituição mudou, o sistema mudou e hoje a gente vota em 2 turnos. Você tem o primeiro turno com todos os candidatos, os 2 que estiverem na frente vão para uma final, vai para presidente, para governadores e para cidades com mais de 200 mil habitantes para prefeito. O que tem de também interessante no caso do Senado? O Senado é a Câmara Alta, a gente tem um modelo bicameral, né? Nossa democracia é uma república presidencialista, os mandatos são fixos, o presidente tem 4 anos, o governador tem 4 anos, os senadores têm 8 anos, é o único cargo que tem mais de 4 anos, 8 anos de mandato, mas as eleições são feitas de 4 em 4 anos, alternadas entre 2/3 e 1/3. Cada estado do país, dos 27 estados da federação, tem 3 senadores. E você não elege os 3 na mesma eleição, você vota numa eleição 2 senadores e 4 anos depois aqueles 2 continuam e você vota em 1 senador. E na outra eleição, quando der 8 anos, esses 2 aqui também vão ser ou reeleitos ou as 2 vagas vão abrir de novo. Então é 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, são 81 senadores, 27 estados. Então tem esse modelo. É bem brasileiro porque nos países avançados e nos senados presidencialistas, Argentina, Estados Unidos, você tem só 2 senadores por estado. E no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem 100 senadores, né, 2 para cada estado. No Brasil você tem 3 por causa de uma passagem importantíssima da história política brasileira, no início da abertura do regime militar, chamado Pacote de Abril, quando o governo do presidente Geisel estava começando a distender o regime e realizando eleições legislativas indiretas para senadores e deputados, no modelo bipartidário, MDB e Arena. E em 77 ele percebeu pela vontade da população e ir contra o regime que as eleições, os militares iam perder, a Arena ia perder as eleições. Então ele decretou um pacote, que se diz uma lei de cima para baixo, que era o pacote do mês de abril, em que ele definiu não só a proporcionalidade dos estados do Norte e do Sul, como também o número de senadores. Ele colocou um senador biônico, um senador que era indicado pelo próprio governo para cada estado, e com isso ele garantiria sempre uma maioria do governo no Senado. Isso ficou na Constituição de 88, quando veio a Constituição de 88, deveriam baixar para 2, mas não conseguiram, deixaram 3 e ficou 3 senadores por estado, por isso esse negócio de eleição alternada, 2/3, 1/3. A mesma coisa importante é que nesse pacote de abril, o presidente Geisel colocou lá que estados pequenos, geralmente do Norte e Nordeste, mais pobres, com menos população, não poderiam ter menos de 8 deputados. Na verdade, a proporção era maior ainda. Quando veio a Constituição de 88, a proporção melhorou para os estados mais populosos e mais ricos, caso de São Paulo,
mas não é exatamente a proporção da população. O Piauí, que tem 1 milhão de habitantes, tem 8 deputados federais. São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes, tem 70 deputados federais. Se a gente fosse fazer exatamente pela matemática, o Piauí não poderia ter 8 deputados, ou em relação a São Paulo, tendo 70. Se fosse, sei lá, uma cadeira para cada 2 milhões de habitantes, Piauí teria, grosso modo, 4 e a gente teria 80. Então, quase 90. Então está desequilibrado o nosso modelo de representação. Você vê por isso que você vota em São Paulo, o seu voto tem que ter muito mais gente votando num deputado federal para eleger uma cadeira entre as 70, porque tem muito mais gente votando para colocar pouca gente em 70 cadeiras, e no Piauí, para pegar o mesmo exemplo, você tem muito menos gente para colocar 8 cadeiras. Então muito menos votos elegem um deputado. E isso não é bom, porque isso desfigura a representatividade do Brasil. Mas tem que manter, por outro lado, o debate se dá em torno da estabilidade da federação. Se você tiver só, vamos supor, 2 deputados do Acre, 2 do Amapá, 2 do Piauí e 95 de São Paulo, evidentemente que esses estados vão ter dificuldade de fazer e representar suas vontades, as suas demandas. Então é um tema difícil, deveria ser repensado, mas ainda a gente tem uma subrepresentação dos estados do Sul nas câmaras na Câmara Federal e uma superrepresentação dos estados do Nordeste e do Norte na Câmara Federal. Muita gente critica que o Brasil ele é dominado pelos nordestinos e pelo pessoal do Norte. Não deixa de ser verdade. Nenhum preconceito, nenhuma questão bairrista de região, mas tem muitos nordestinos e nortistas históricos que são reeleitos facilmente, que têm posições de muito poder em relação a políticos que lutam muito para conseguir se representar pelos estados do Sul, do Sudeste. E isso é um problema brasileiro. Outra coisa importante são as coligações. No Brasil você pode montar as coligações, juntar partidos, como em qualquer lugar do mundo, embora aqui vários partidos, como a gente viu a vez passada, no programa passado, os partidos não têm praticamente nenhuma orientação ideológica, são aglomerações de interesses, muitas vezes patrimonialistas, ideologia muito pouco, e isso gera uma enorme confusão. As coligações são feitas para disputar tempo de televisão, disputar também volume de votos para conseguir proporcionalidade, para colocar mais gente daquele grupo político em função do quociente eleitoral, que é também uma particularidade do nosso sistema, que é o seguinte: o quociente é esse número que se forma quando você define a soma de todos os votos daquela coligação ou daquele partido, se estiver sozinho, ou da coligação, se forem vários partidos juntos, para ver quantos mil votos que essa coligação faz para cada deputado da lista conjunta. Então vamos supor, o Partido Novo nas eleições de vereança de 2016, em São Paulo ele fez 146 mil votos. Como era um partido que não tinha coligação, para ele conseguir uma representação, uma cadeira entre as 54 cadeiras da vereança, ele precisava ter 90 mil votos. Então a cada 90 mil votos somados do Partido Novo, você fazia um vereador. Se a gente tivesse tido 180 mil votos, a gente teria feito 2 vereadores. Quando a gente fez 140 mil votos, a gente só fez uma vereadora, né? E esse raciocínio vale também para as cadeiras do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados Federais. Você tem que ter um número mínimo para fazer um, depois um número somado para fazer 2 e assim por diante, e vai puxando os nomes da lista aberta, que foi aquela dos maiores até os menores em número de votos. O que a gente tem de debate contemporâneo, pessoal, que seria muito importante todo mundo entender finalmente o que significa isso? Para aperfeiçoar um modelo eleitoral tem 2 coisas fundamentais. A primeira é a adoção do voto distrital. O que é isso? Vários países do mundo, já com algumas adaptações, já fazem isso. É um modelo francês, embora seja um presidencialismo misto, onde o primeiro-ministro lá é eleito com a maioria da coligação majoritária no parlamento francês, eles têm um presidente e um primeiro-ministro. Os representantes na Assembleia Francesa vêm de départements, de pequenas regiões estabelecidas.
que seriam os distritos, né? Nos Estados Unidos, a maneira deles, com o modelo indireto que eles têm, muitos diferentes, estado por estado, eles têm os counties, pequenas regiões, muitas vezes das cidades que elegem um representante. Os counties fazem a bancada do estado, de acordo com a vontade dos eleitores. Por exemplo, na Inglaterra também, a divisão de áreas, pequenas áreas, onde você faz um representante direto no parlamento inglês. Na Inglaterra é uma monarquia parlamentar, mas a Inglaterra é toda, o Reino Unido é todo dividido em pequenos counties também, regiões, onde você tira um representante de cada, ou dois de cada, dependendo da estrutura ali de população. Então, o Brasil não fez isso. O Brasil fez uma distribuição de representação por estado, onde o mínimo é 8, o máximo é 70, no caso de São Paulo, que é o maior. Mas o ideal seria que a gente dividisse o Brasil em distritos, e não mais nos estados. A gente faria uma coisa mais justa, mais representativa, onde tem mais gente, né? Você dividiria o Brasil em distritos por população. Então o Amazonas seria dividido, sei lá, em 10 distritos, porque tem 17 milhões de habitantes. E o estado de São Paulo seria dividido em 200 distritos. A cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, seria dividida em vários distritos. Em outras regiões do Brasil, um distrito teria várias cidades, de acordo com o número da população aproximado. Isso daria uma homogeneidade e uma isonomia no voto e na representação muito melhor, o que também baratearia enormemente a eleição. Porque o cara, para ser candidato a deputado federal, por exemplo, em São Paulo, ele tem que sair andando pelo estado inteiro. É muito difícil ele ser eleito só pela cidade dele. Só dá para ele ser eleito pela cidade se ele já foi prefeito, se ele já foi várias vezes deputado federal. Mas se ele surge do nada, ele tem que rodar e falar com muita gente em espaços geográficos muito grandes. Você tem um distrito, você trabalha só naquela região, porque você vai disputar só com candidatos daquela região, dos outros partidos. Então é muito lógico, é muito natural, é muito óbvio que tem que ter distrito. Mas acontece que o Congresso é que tem que votar. A reforma política tem que acontecer com essas mudanças de verdade. Voto distrital, que é uma bandeira eterna desse país, principalmente depois do fracasso do sistema político brasileiro, como a gente vem conversando recentemente. O outro problema grave do nosso modelo é assim, que tem a ver com o sistema partidário, mas que eu já falei a vez passada, mas também com o eleitoral. O melhor regime hoje, depois nas democracias ocidentais, pela estabilidade que ele gera e pela mudança ágil e dinâmica que ele provoca, é o parlamentarismo, né? O Brasil é um país presidencialista, república presidencialista, muito duro. O presidente eleito tem que mandar 4 anos, não dá para mudar. Você só tira com impeachment, que é muito desgastante. Ele tem que fazer alguma grande bobagem, como fez a Dilma, como fez o Collor. O parlamentarismo não. Se há um governo ruim, está indo mal, o próprio organismo legislativo chama uma moção de desconfiança, uma moção de declaração de necessidade de rever a estrutura de alianças e pede uma eleição. Então, se o Brasil tivesse partidos fortes, organizados ideológicos e menos partidos, 6, 7 partidos, daria para se pensar num modelo semipresidencial, um presidencialismo parlamentarista. Por isso que o pessoal fica falando que hoje a gente vive um parlamentarismo branco, porque assim, como o presidente Bolsonaro, ele nos últimos 5 meses, ele colocou o legislativo meio de lado, ele falou, isso aí é o problema do legislativo, numa postura muito diferente, muito, ao meu ver, errada em relação ao que deve se fazer no Brasil. O legislativo ficou sozinho para legislar e fazer as reformas. Então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou ganhando um protagonismo que não deveria ter no regime presidencialista. Isso é mais um regime semipresidencialista ou parlamentarista, onde praticamente o primeiro-ministro é o presidente da Câmara, grosso modo. Então a gente está pecando nesse sistema. O que a gente tem que ter menos partidos, mais ideológicos, e aí sim pensar que talvez seja possível mexer na forma e no sistema de governo. O último ponto que eu queria chamar a atenção na discussão do sistema eleitoral é que ele tem a ver com financiamento, né? Isso também a gente falou no tópico passado sobre partidos políticos, mas o financiamento público de campanha gera
todo um quadro eleitoral que seria muito diferente, não só a qualidade dos candidatos, como o tipo de candidato, como o tipo de partido que a gente teria e como consequência outros tipos de candidatos, depende do financiamento eleitoral, que é uma discussão que eu vou tentar trazer para o próximo filme, que é como financiar a política. No Brasil, o sistema político é totalmente financiado pelo sistema público, tem uma contribuição pequena, irrelevante, ficou irrelevante das pessoas físicas privadas. O erro mortal para o sistema foi o STF ter, o Supremo Tribunal Federal ter considerado contribuição de empresas não válidas a partir de 2016. Isso dificultou muito o sistema e prejudica ainda mais a qualidade dos candidatos para um sistema eleitoral já defeituoso como esse que a gente tem. Enfim, é o que temos, as instituições são essas, demorou muitas décadas para a gente conseguir construir como brasileiros, vamos prestigiar e vamos sempre estudar a possibilidade de modificar para melhor o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema partidário, porque é daí que começam as grandes mudanças no Brasil, considerando que é a política que faz as grandes transformações. O problema brasileiro nunca foi econômico, nunca foi social. Antes disso, o problema brasileiro é político na sua essência. Valeu, moçada. Até a próxima.